Olá, amigos, Alvio Oliveira, mortgage broker brasileiro aqui na Austrália, e chegou mais uma vez o momento daquele dia do mês que eu venho aqui passar para vocês a minha análise do que tem acontecido no mês anterior aqui no mercado na Austrália, com os clientes da Capita. Para você que assina a nossa newsletter, você recebeu um relatório completinho, com muito dado, com muito detalhe, com muita informação. Então já vai lá, já checa no teu inbox para você tomar as tuas decisões com muita informação, que eu acho que isso é importantíssimo. A minha ideia aqui não é comentar linha por linha daquele relatório, afinal, o relatório está lá de forma concisa, né, de forma bem resumida. A minha ideia aqui é tentar dar um pouquinho mais de detalhe, um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de vivência do que a gente tem observado, né, nesses últimos 30 dias. Então, primeira coisa é que finalmente, depois de 10 aumentos seguidos, temos boas notícias. O RBA pausou o aumento da taxa de juros, o que sim é muito positivo, mas eu quero deixar claro para vocês que eu não acho que a gente parou por aí do ponto de vista de aumentos. Eu acho que sim, a gente deve ter mais um aumento esse ano. Não sei ainda se seria já para o mês de maio, para ser sincero, eu acredito que sim, mas pode ser que seja para um pouquinho depois. E por que eu acho isso, Alvio? É muito importante vocês entenderem. Mesmo com todos esses aumentos, a gente ainda não está vendo a inadimplência, né? E é claro que a gente não deve torcer por isso, mas somente menos de 1%, né, das pessoas que têm financiamento estão com dívidas atrasadas mais do que 30 dias. Então a ideia, né, obviamente, desse aumento de taxa de juros é a gente conseguir impactar negativamente a economia para conter essa inflação. E sim, eu acho que a gente vai começar a ver isso com mais força à medida que as taxas fixas vão deixando de ser fixas e virando variáveis, mas isso a gente ainda não conseguiu ver, né, mesmo com esses 10 aumentos hoje. A gente tem mais ou menos aí uns 900 mil mortgages, né, na Austrália saindo de taxas variáveis, perdão, saindo de taxas fixas, indo para taxas variáveis, e aí a gente vai começar a ver como que isso vai se comportar ao longo do ano. Então talvez eles deem uma pausa por alguns meses, não sei ainda, vamos ver como é que vai acontecer no mês que vem, mas eu acho que talvez mais um aumento de 0,25% a mais. Eu acho que a gente tem que estejam todos preparados, tá? Vocês que estão nos juros variáveis, né, e não nos fixos, porque sim, a gente começa a ver alguns clientes fixarem por 1 ano, fixarem por 2 anos, pelo menos para ter certeza que não vai ter essa movimentação nesse primeiro momento, né? E a ideia é que daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano reavalie o mortgage como um todo e vamos para o mercado ver o que teria disponível. Então, essa é a primeira coisa que eu queria comentar com vocês. A segunda coisa é comentar um pouquinho mais sobre a crise que a gente está vivendo do ponto de vista de aluguéis. Sim, está muito claro isso, pelas conversas que eu tenho no dia a dia, pelos números que a gente tem visto nos relatórios. Eu tive a oportunidade de ler o relatório desse mês da CoreLogic e tem algumas coisas muito interessantes que eu queria aqui compartilhar com vocês. Primeiro, o porquê, né? De acordo com a economista da CoreLogic, por que ela acha que a gente está tendo esse aumento nos aluguéis? Quais são as principais causas? Então, primeiro de tudo, a volta dos imigrantes, né, os overseas migrants. Entendam que esses imigrantes, eles já chegam aqui com a residência. E aí, isso é um dado exato, né? Mais ou menos 85% desse pessoal que retorna, ele não compra o imóvel de imediato. Ele opta por primeiro alugar para depois comprar. Então, claramente, aumenta aí a procura por imóveis de aluguel, consequente, aumentando o valor desses aluguéis, né? Se você pega Sydney e Melbourne como as principais capitais do país, só nesse primeiro core de 2023, eles tiveram um aumento médio de 3,5% nos valores do aluguel, o que já coloca, né, o aumento de aluguel nesse último ano para pelo menos 24%. Então você, que ainda não teve aumento no teu aluguel, se considere sortudo, e você que está tendo aumento no teu aluguel, porque sim, a gente tem ido, esse fim de semana eu fui a um churrasco e a conversa era essa, né? Nossa, se vale a pena comprar, se não vale, se vale a pena pagar aluguel, e em geral todos estavam recebendo propostas de aluguéis mais caros, chegando sim, inclusive,
a 30%, 40% a mais. Mas, em média, o aumento anual que a gente tem visto aqui na Austrália é 24%. Outro problema, né, o supply, né, a oferta de imóveis que a gente tem visto. De acordo com o CoreLogic, a gente está tendo uma oferta nacionalmente de 50 mil imóveis a menos do que normalmente é visto. Então, obviamente, claramente, a gente tem uma oferta menor de imóveis, o que está trazendo o índice de vacância para um record, né, para o mais baixo que já teve, de 0,88%. Então, é um record low, o que normalmente, só para vocês terem ideia, fica-se ali entre 3% a 5% nacionalmente, a gente está ali em 0,88%. É muito baixo, gente, tem pouquíssima oferta de aluguel e dependendo de onde você está sentindo isso, e eu já tenho conversado com algumas famílias que ou vão ter que pagar muito mais caro, ou vão ter que sair para áreas mais regionais, ou vão ter que comprar, e não são todos que estão prontos para comprar, né? E aí equivale aqui a gente fazer uma vírgula, que a gente fala muito sobre os 3 pilares de compra. Se você ainda não sabe que pilares são esses, assistam os nossos vídeos antigos para entender o momento ideal para você e para sua família comprar o teu primeiro imóvel. Além disso, claro, CoreLogic está mostrando sinais de que a queda está diminuindo. A gente já tem aí alguns mercados com pequenas altas. Acho muito cedo para a gente falar que a gente chegou no bottom, mas sem dúvida são pontos positivos que a gente precisa observar. Volto a dizer, cada mercado, cada pocket, cada preço se comporta de formas diferentes. Mas eu queria fazer aqui um grande parêntese, um grande highlight, que para mim é o que a gente precisa ficar ligado para esses próximos meses. New South Wales, atenção, você que é de New South Wales, a gente teve uma mudança de governo, a gente tem agora um Labour Government, e com isso vem novas regras que né, foram propostas de campanha que devem ser implementadas. Não sei ainda o que eu acho que vai acontecer, porque tem 2 pontos que devem estar por vir. O primeiro deles, hoje em New South Wales, até 650 mil, o Stamp Duty é 0. Não tem que pagar nem hoje, nem nunca. O Labour Government tem prometido aumentar esse valor para 800 mil, o que sim é ótima notícia. O que eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer é qual que vai ser a posição desse governo para o New South Wales First Home Buyer Choice, que é um outro benefício que iria até imóveis de 1,5 milhões, que sim foi um game changer aqui em New South Wales, que sim, a gente tem vários clientes taking advantage, né? Que é, ao invés de pagar o Stamp Duty no ato da compra, você substitui isso por uma taxa anual. O Labour Government já falou durante a campanha que pode ser que isso deixe de existir. Enfim, então a gente não sabe qual que vai ser a posição deles, se esse benefício vai seguir existindo ou se eles vão, né, cancelar e substituir por esse de 0 Stamp Duty até 800 mil. Não sei ainda, eu gosto, para ser muito sincero, eu gosto dessa opção de até 1,5 milhões. Eu acho que é um valor de entrada muito considerável que você passa a não ter que pagar, e aí é substituído por uma taxa anual que provavelmente vai demorar 15, às vezes 20 anos para que ela empate ali. Muitas vezes você nem vai ser mais dono desse imóvel. Então eu acho que todos os olhos estão voltados para New South Wales para os próximos 2 meses. Esse é o grande highlight que eu acho que eu queria aqui comentar com vocês. Gente, mas é isso. Esses são meus 50 centavos desse mês. Como eu disse, vão lá no nosso relatório, tá no e-mail de vocês. Tem vários bullet points sobre Brisbane, Perth, Canberra, detalhadinho, para que vocês entendam um pouco mais sobre esse mercado tão maluco aqui da Austrália. A gente vai estar sempre aqui para ajudar vocês. Marque uma reunião, entra lá no site, deixa teu comentário, compartilha esse vídeo. Vai ser um prazer te ajudar nessa jornada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.